Primeiro, agradecer a concessão do à parte. Segundo, eu gostaria aqui de levantar uma preocupação. Veja bem, todos os discursos que eu tenho ouvido desta tribuna, eu sei que às vezes tem um ou dois deputados que às vezes fala que dá conotação que é contra o índio. Mas na sua grande maioria, eu diria que 99% de todos os debates que tivemos nesta casa, eu vejo os deputados dessa casa preocupados com a promoção da justiça. Eu nunca vi um produtor rural dizer aqui que o índio não mereça ter as suas terras. Já ouvi deputado dizer que índio tem sido usado como massa de manobra. Já ouvi dizer que índio, lamentavelmente, não tem tido seus direitos respeitados. Prova é que o artigo 231, deputado Orro, em 88, quando a Constituição foi promulgada, a União tinha 5 anos para fazer as suas respectivas demarcações. Todos os governos que passaram e o atual têm cometido esse pecado. Deputado Tetila teve até a ideia de criar um fundo. O Moca também na mesma linha lá no Congresso Nacional. E qual é a dúvida que eu coloco aqui para que nós reflitamos? Eu fui convidado domingo, com aquela chuva, com aquele frio, eu fui convidado por 3 lideranças indígenas aqui de Campo Grande, junto com o meu irmão, que é presidente nacional do FENASP. O que é FENASP? É um fórum nacional que trabalha na perspectiva de defender a vida e os princípios de família. Ou seja, toda atrocidade, todo tipo de situação que prejudica o idoso, o negro, o índio, o FENASP entra em ação. Portanto, eu fui convidado para estar nesta fazenda, lá, Nova Esperança, lá em Taunay, ou Toné, como queira. O que eu vi lá são as próprias lideranças entrando em contradição. Me permita mais uma parte para concluir. E a minha preocupação é o seguinte: na concepção deles foi o que eu ouvi lá. Inclusive fui expulso, senhor presidente. Eu fui expulso da fazenda, juntamente com Lísio Lili, que foi ex-delegado da FUNAI aqui desse estado, e outras lideranças aqui de Campo Grande. Nós fomos expulsos da fazenda, andei quase 4 quilômetros a pé domingo. E o que eu ouvi lá, liderado pelo advogado do CIMI, doutor Luiz, é que todos os deputados, com exceção de 2, estão contra eles. Todos os deputados que foram a Brasília, na concepção deles, esta que é a minha preocupação, estão contra eles. E eu fiquei, meu Deus, não me deram a oportunidade de falar. Eu, por exemplo, eu não fui a Brasília. Eu estava aqui com o ministro Ives Gandra, que o deputado Maurício Picarelli, inclusive, era para estar conosco, não foi por outro motivo. Se eu fosse a Brasília, a pergunta que eu deixo aqui, o que mudaria na minha concepção em relação ao índio? Há mais de 15 dias, deputado Orro, eu imaginando que teríamos uma catástrofe nesse estado, eu protocolei aqui um espaço para que a Comissão de Direitos Humanos estivesse aqui, porque estava vendo que aconteceria alguma coisa nesse sentido. Quando 18 deputados saíram daqui junto com a bancada federal, o que é que eu imaginei? Perder o objeto da reunião. E lamentavelmente, depois de uma semana aconteceu o assassinato, lamentavelmente, do Osiel, aqui em Sidrolândia. Então a pergunta que eu deixo para vossas excelências refletirem. Eu não acredito que os 18 deputados, junto com a bancada federal, tenham saído daqui para ir lá e dizer que é contra o índio. Então há uma questão esquisita nisso daí. Eu vejo que tem pessoas, lamentavelmente, que estão colocando um grupo de deputados contra eles. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que a gente tem ouvido aqui de todos os 24 deputados é que o índio tem o seu direito, mas que o produtor rural também tem o seu direito. É a questão do direito da propriedade. Então, deputado Orro, eu quero aqui externar o meu sentimento de tristeza e de decepção pelo tratamento que eu recebi lá. No dia do índio, eu juntamente com a Mara, entramos em contato com esta casa e viabilizamos uma condução para levar um grupo de jovens para fazer uma apresentação no Congresso Nacional. Na aldeia Limão Verde, para concluir, senhor presidente, com o projeto UFM, essa escola, estivemos lá junto com o pastor Jonas. Pastor Jonathan, que é uma da liderança, presidente da Uniedas. Agora então quer dizer que eu sou contra o índio? E todos nós,
Inclusive teve um índio que falou assim: você não tem medo de morrer aqui não? E fui expulso de forma, olha, muito triste. Fiquei muito chateado, e não é dessa forma que a gente vai construir, sabe, o consenso, porque eu amo o índio, como eu amo o produtor rural, como eu amo qualquer cidadão, como cristão, e acredito que este deve ser o papel de toda pessoa. De forma incondicionalmente, nós temos que respeitar as pessoas na sua plenitude. Agora, quero finalizar. E quero pedir aqui, nesse microfone, falei com o deputado Pedro Kemp, que é a pessoa mais próxima da comunidade indígena, e tem sido um defensor não só da comunidade indígena, mas de toda a sociedade. Quero pedir aqui, deputado Pedro Kemp, que Vossa Excelência desmistifique este conceito errôneo, equivocado, mentiroso, de que todos nós somos contra eles. Isso não é verdade, e nós não podemos admitir isso daí. Obrigado pelos apartes.